Vamos então para a nossa aula 7, fazendo algumas questões do nosso material. Questões de intervalo de confiança. Questão 3. Numa amostra aleatória simples, constituída por 38 funcionários da CEPLAG, obteve-se para suas idades uma média amostral de 31,82 anos e uma variância amostral de 1,52 anos ao quadrado. Considerando que a probabilidade do score ser menor ou igual a 1,96 é igual a 0,975, onde Z é a variável aleatória normal padrão. O intervalo de 95% de confiança para a média populacional estará no intervalo de 31,43 a 32,60. Vamos então verificar se isso é verdade. Vamos coletar os dados. O tamanho da amostra é 38. A média amostral aqui no caso é de 31,82. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Portanto, o desvio padrão é a raiz quadrada de 1,52. E temos também que, para um intervalo 95% de confiança, esse score Z, né, score padronizado, ele é igual a 1,96. Quando você tem assim, probabilidade do score menor ou igual a 96 dá 0,975, ele está querendo dizer, na verdade, isso aqui. Ó. Você tem a curva normal, não é isso? E bem aqui está marcado 1,96. Ele está dizendo essa área toda daqui para cá. Toda essa área aqui, ele fala que é de 97,5%. E isso é verdade, né? Isso é verdade, você pode perceber que 90% é aqui entre o menos 1,96 e 1,96. Então, essa área toda aqui ela é 95%. Então, faltam 5%. Então, é 2,5 para cá com 2,5 para cá. Então, olha, esta área toda para cá é 95 mais 2,5, ou seja, 97,5. Então, está explicando essa parte aí. Bom, mas voltando na questão. Para eu encontrar o intervalo de confiança, eu preciso saber que essa média ele vai estar no intervalo entre a média amostral mais o erro e a média amostral menos o erro. Então, a média eu já tenho, né? Que é 31,82. Está faltando é o cálculo do erro. Para o cálculo do erro, a gente vai utilizar, que é o score padrão multiplicado pelo desvio padrão sobre a raiz quadrada do n. Então, esse erro vai ser, o score é 1,96 vezes o desvio padrão, a raiz quadrada de 1,52, dividido pela raiz de 38. Fazendo essa continha aí colocada, dá 0,3913. Portanto, o nosso intervalo de confiança vai ser a média de 31,82 mais 0,39 aproximadamente. E aqui nós vamos ter 31,82 menos 0,39. E aí nós teremos os resultados mencionados. Aqui vai ficar 31,43 e aqui vai ficar 32,21. Veja então que esse é o intervalo de confiança. E ele está afirmando que o intervalo de confiança é de 31,43 a 32,60. Então o item aí ele está errado. Vamos então agora para a nossa próxima questão. Na questão 4, nós temos o seguinte. Para estimar a proporção, veja que agora é proporção, não é mais média, ok? Proporção de pessoas acometidas por uma certa gripe numa população, uma amostra aleatória simples de 1.600 pessoas, tamanho da amostra, foi observada e constatou que dessas pessoas, 160 estavam com gripe. Então, o P, no caso aqui, a proporção aí de estar com gripe, é de 160 para 1.600, que nós temos o valor de 0,1. Se o P vale 0,1, então nós podemos afirmar que o Q vale 0,9, ok?
tamanho da amostra aqui vai ser de 1.600. E para nós encontrarmos o intervalo aproximado de 95% de confiança, ou seja, o score, 95% já decora logo, né? 1,96 é o score. E ele quer o intervalo de confiança, ele diz que é de 0,085 a 0,115. Vamos então utilizar. Lembramos que a nossa proporção aí, ela está no intervalo entre quem? Ó? Ela está no intervalo entre a proporção, né, da amostra mais o erro, e aqui a proporção da amostra menos o erro. Então, essa é a proporção da população. Eu preciso, então, da mesma forma, calcular o erro. O erro da proporção é um pouco diferente aqui a formulazinha, ó. É o score vezes raiz quadrada de P vezes Q dividido por N, ok? Então, esse é o erro para a proporção. Lembra que a questão anterior é o erro para a média. Então, o nosso erro vai ser 1,96 vezes raiz quadrada de 0,1 vezes 0,9 sobre 1.600. Então, o erro é 1,96 vezes. Aqui vai ser 0,09, a raiz quadrada é 0,3. E a raiz quadrada de 1.600 vale 40. Então, nós temos aí o valor do erro, que é o valor de 0,047. 147, ok? Deixa eu anotar mais uma vez aqui. Então, o valor, fazendo essa divisão, essa conta toda aí, é de 0,0147. Portanto, a nossa proporção ela vai estar no intervalo entre quem? Olha só. É entre a proporção 0,1, né? A gente vai utilizar agora o resultado que foi colocado lá, né? 0,1 mais 0,0147, e aqui vai ser 0,1 menos 0,0147. Esse resultado aqui, nós vamos encontrar 0,085 menor que, e aqui nós vamos encontrar 0,115. Ok, a nossa proporção, nosso intervalo de confiança está entre 0,085 e 0,105. Então, o item aí, ele está certo. Ok? Vamos ver ainda mais uma questão. Vamos fazer agora a questão 5. Na questão 5, ele diz o seguinte: suponha que os salários dos trabalhadores numa certa região sejam descritos por uma variável populacional com média desconhecida e desvio padrão igual a 200. Para se garantir com 95% de probabilidade, ó, novamente o score é 1,96, que o valor da média amostral dos salários não diferirá do valor da média populacional por mais de 10, né? Por mais de 10, ou seja, isso aí a gente já pode identificar que isso aqui é o erro amostral, viu? Isso aqui é o valorzinho do erro, o erro amostral. E deverá ter no mínimo 3.400 o tamanho. Então, ele está pedindo aí o N. Ele está pedindo o N. O que nós temos? Nós já temos o valor do erro, que é de 10, não é isso? Nós já temos o score de 95% de confiança, que é 1,96. Nós já temos também o desvio padrão, que vale 200. E aí nós vamos calcular o erro, usar a fórmula do erro. O erro, então, ele vai ser igual, é erro para média, não é isso? Ó. Então, é o score vezes desvio padrão sobre a raiz quadrada de N. O erro vale 10, igual 1,96, vezes esse desvio padrão, ele vale 200 sobre raiz quadrada de N. E o resto agora é conta, viu? Essa conta eu vou deixar vocês fazerem, tá bom? Multiplica aqui, divide por 10, eleva ao quadrado todo mundo, viu? E aí a gente vai encontrar o N aqui igual a 1.537. Ou seja, o item disse que
ele deverá ter no mínimo 3.402 o tamanho. E você está vendo aí que o item está errado, porque nós encontramos um tamanho aqui de 1.537, ok? Então, vamos verificar as outras questões, ok? Então, um abraço, até próxima aula.